Marcelão, Marcelão, mais um rumor aparecendo aqui hoje. Dessa vez que a Square Enix está produzindo mais um Final Fantasy que vai ser revelado exclusivamente para o PlayStation 5 na próxima E3 2021, meu amigo. Nós vamos bater esse papo hoje aqui, então solta a vinheta. É brincadeira, bate-papo game não tem vinheta ainda. Mas é o seguinte, cara, primeiro vamos falar dessa informação, beleza? Tá vindo aí do Insider Navitra. Tá? Ele tem até que uma boa reputação, ele tem um bom tracking, como costumam dizer, porque ele falou sobre anúncios na época do showcase da PlayStation 5, feito em junho de 2020, né? Ele também falou de algumas coisas, inclusive sobre o Marvel Avengers DLC, que ia ser lançado no PlayStation também, né? Como exclusivo. Mais pra No frente. caso a DLC A DLC é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha vai ser um personagem exclusivo para a plataforma PlayStation, no Avengers. Ele já tinha falado disso e aí veio a confirmação. Em agosto de 2020 também, um pouquinho antes do anúncio do Final Fantasy XVI, que a gente sabe que está em desenvolvimento agora, né? Esse cara também falou que ele seria um exclusivo do PlayStation 5 por um tempo limitado ali. Aí depois teve aquela revelação do trailer, falando inclusive que ia ter uma versão do PC também. E aí a Square Enix removeu isso e disse que não temos nada a dizer sobre outras plataformas além do PlayStation 5 com relação ao Final Fantasy XVI, meu amigo. E aí, agora, com a chegada da E3 em menos de 30 dias, praticamente estamos... vou pôr aqui 2 semanas, de 2 a 3 semanas para E3, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. O cara postou o seguinte, cara, que ele acredita que nós temos pelo menos mais um grande anúncio de Final Fantasy além daquelas atualizações das versões que já foram anunciadas, que ele tá falando do Final Fantasy XVI, do Endwalker e do remake do 7, que a gente sabe que tem o episódio 2 para ser lançado, anunciado aí. Ele escreveu isso daí. Ele falou que não sabe exatamente a agenda da E3, o que a Square Enix tem para mostrar nessa E3, mas ele tá palpitando ali de acordo com o conhecimento que ele tem de jogos que estão em desenvolvimento pela própria Square Enix, e também fala que a gente pode ter um título cross-gen da Eidos Interactive, que é da Square também, a divisão da Square. E aí a galera começou a ficar preocupada, Marcelo. Tá preocupado? Você tá preocupado, Marcelo? Eu tô muito preocupado, porque eu já fiquei preocupado quando eles anunciaram Final Fantasy XVI. Eu fiquei preocupado, mas eu gostei do que eu vi. Porque eu tô ansioso pela parte 2 do Final Fantasy Remake, que já foi um remake que a gente esperou muito. E aí Tudo tem bem, uma saiu no ano DLC já, né? passado. Que tá bem legalzinho, inclusive. Vai ter a DLC, né, o Intergrade, que já é algo interessante porque vai acrescentar a história, vai acrescentar personagem, então dá pra dar uma segurada um pouquinho no nosso hype pela parte Que é 2. o que vocês estão vendo Porém, aqui na tela agora, tá? Essa DLC do remake do 7. isso, porém, a gente tá, desde que na verdade, a gente já tá ansioso pelo jogo completo desde que foi anunciado, né? Depois falaram que eles dividiam em partes, e a gente sempre fica pensando quando é que vai vir a segunda parte. Agora, quando eles anunciam Final Fantasy XVI, você pensa, bom, então os caras estão divididos fazendo mais de uma coisa, então pode atrasar mais ainda a parte 2. E aí agora, com o possível rumor de um novo Final Fantasy exclusivo de PlayStation 5, eu não faço ideia do que seja, é até difícil acreditar, cara, que os caras estejam trabalhando em 3 jogos. Se você fosse falar, vai ter um anúncio de um Final Fantasy exclusivo para PlayStation 5 na E3. Aí eu pensaria, beleza, exclusivo temporário, pode não ser um anúncio, mas pode ser detalhes do Final Fantasy XVI. Ou o anúncio da parte 2 do Final Fantasy VII Remake, que de repente poderia ser considerado um anúncio, já que a gente não teve nada sobre o jogo. Não teve trailer, não teve teaser, não teve data. Então poderia ser considerado um anúncio? De repente sim, mas pelo que a gente está lendo aqui no rumor, ele tá falando de algo além desses 2 jogos. Então me deixaria mais preocupado ainda, porque além de estar trabalhando no 16, já trabalhando na parte 2 e mais um jogo, e quer dizer que as coisas vão demorar ainda mais a serem lançadas. Então eu tô bem dividido quanto a isso, Danilo. Cara, a Square ela tem trabalhado também em outros games além desse do que você citou. Se não me engano, tem mais 2 jogos pra celular, cara. Tem mais duas entradas que é as divisões dela de mobile. Mas a Square Enix Sim. hoje ela é uma empresa enorme. Ela deve ter várias divisões e muita capacidade de desenvolver projetos em paralelo. Até porque o desenvolvimento de um Final Fantasy é demorado. A gente tá machucado aí, tá safo, né, com relação a isso, justamente por causa da demora
da entrega do Final Fantasy VII Remake. A gente sabe o quanto... Não só esse, né? O 15 também demorou muito pra sair. Demorou. Mas assim, chegaram jogos de qualidade, vai. Até eu acho que o 15 veio muito pesado, numa engine bem pesada. Ele veio um pouco à frente do que a capacidade de processamento dos consoles da época tinham pra ele. Ou ele era muito... Sei lá, cara. Mas ele foi um bom jogo. Foi um... né? E tecnicamente falando, a gente não tem muitas críticas, não, né? Sim. O pessoal às vezes não gostou de algumas facilidades do jogo, né? Ele é um jogo que eles falam que é pro fã de Final Fantasy e que também é pra pessoas que não conhecem a franquia. Então ele é um jogo, um RPG menos pesado, sabe? Com menos teen também, né? Mais pra jovem também. Eu não gostei muito da história. Ele é uma outra pegada, realmente. E falam quem viu o filme teve uma experiência diferente. Eu não sei porque eu acabei não vendo o filme. Mas assim, a gente acaba vendo que demora pra sair esses jogos realmente. Só que eu acho que a Square, ela tá num patamar tão... hoje num patamar tão confortável pra ter esses projetos em paralelo. E, cara, a gente não sabe se é mais um exclusivo de PlayStation 5 do jeito que tem falado no rumor, se isso se confirmar, e eu acredito muito pelo tracking do cara que realmente é algo que tá acontecendo aí. Eu acho que a Sony tá injetando uma grana pesada na Square. A Sony, ela tem uma perspectiva e uma... Sim, ela espera, ela demanda pra Square e espera muita coisa também. Então acho que tem assim um contrato bem legal e a Sony deve estar apoiando, deve estar tendo pra ter essa exclusividade, de acordo com o rumor. Então, cara, Final Fantasy são franquias que podem coexistir, podem ter projetos diferentes coexistindo dentro da franquia, porque diferente de outras ele não vai canibalizar uma outra, né? Eu acho que o Final Fantasy ele tem esse poder que poucas franquias têm, que é um jogo servir de propaganda pro outro e alavancar o outro. Então, é muito interessante isso, né? Também tem o fato de serem histórias separadas. Você tem coisas ali em comum entre os jogos, mas na grande parte das vezes você pode jogar qualquer um separado, né? Claro que, salvo Final Fantasy 13 parte 1, 2, né? Ou o X e o X2, etc. Os jogos você consegue jogar separado porque são histórias completamente separadas, universos diferentes, mas que tem coisas ali muito em comum na franquia. Então, sim, jogos podem coexistir e eu acredito que não canibalize não, e também não tem essa justificativa de que, porque eu não joguei os 16 anteriores, eu não posso jogar o próximo, por exemplo. Isso não existe. Sim. Agora, uma coisa que me deixou encafufada com esse rumor, assim, Final Fantasy eu sei que o Navi Tralali é o cara pra trazer informação vazada sobre Square e sobre Final Fantasy. Agora, sobre a Eidos que ele falou, cara, que é um cross-gen, cross-gen significa que vai estar nas duas gerações, né? Por exemplo, tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5, ou Xbox One, Xbox Series X, né? S. Então, isso. Mano, o que a Eidos poderia estar trazendo de novidade, cara? Porque é um leque absurdo, cara. É desde jogo de corrida até comandos. O que mais que a Eidos trouxe lá? O Deus Ex, que sumiu, né? Que é um jogo que eu não gosto, Just Cause. São jogos que eu não curto muito que é lá por trás dela, mas ela sempre fazendo em parceria com desenvolvedoras, né? E ela publica. Agora, da própria Eidos, eu não lembro do que ela pode estar trabalhando, cara. Não sei. Pode até ser um próximo Just Cause mesmo. Ou um jogo de Fórmula 1, cara, né? Novo, não sei. Pode ser um Just Cause também, que foi um jogo que a galera abraçou na época, né? E não teve sequência, teve bastante DLC, né? Ele teve, acho que até o quarto jogo, se eu não me engano. Eu joguei o 3, que uma vez veio de graça na PSN. É um jogo que eu não compraria, mas é um jogo que se você jogar ele de graça, ele é divertido até. Sim. Eu não sei como é que é a relação dele com as vendas, mas ele é um jogo mediano, sabe? Ele é um jogo mediano. E que deve ser um jogo fácil de fazer também, né? Então... A E3 tá logo aí. A Sony não vai participar, mas pelo visto, a Square, que é praticamente da Sony na prática, né, cara? Vai estar lá falando de jogos. Eu acho que vão ter mais jogos exclusivos também da Next Gen. Acho que vai ser uma E3 muito boa, né, Marcelão? Pra gente ver o que realmente vai chegar de jogo Next Gen. Os anúncios que têm acontecido ultimamente não são tão Next Gen assim. A gente percebe que tem potencial para algo ser elevado à máxima potência dentro das capacidades da nova geração. E talvez só uma Naughty Dog da vida com um The Last of Us Part 3
ou algum outro jogo vá conseguir mostrar pra GTA gente 6. uns GTA 6. GTA 6. Também se tiver um GTA 6, acho que também já tá em desenvolvimento há muito tempo e não vai ser lançado só na Next Gen. Não seria uma aposta de um jogo que eu acho que mostraria o poderio mesmo da próxima geração, mas Final Fantasy nunca é demais, né? Se eles derem conta e lançarem num tempo hábil, lançando em 2030, né, amigo? Acho que vai ser bem-vindo. Então é isso. 2030 é complicado. Bom, galera, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse rumor. Se vocês acham que tem espaço para a Square estar trabalhando em mais um jogo e principalmente em mais um exclusivo da Sony. Por que a Sony já não compra logo a Square, né? Ou pelo menos faz uma parceria boa aí. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, passa lá no meu outro canal, no Bate-Papo Nintendo, onde eu falo praticamente só de Nintendo. E lá no canal do Marcelão também, uns caras que jogam. Passa por lá que tem conteúdo bacana também. É isso, valeu Marcelão, obrigado. A gente se fala Valeu. no próximo Bate-Papo Game. Valeu!